E o futebol nos proporciona momentos de muita alegria, mas também de muito desespero, né? E raiva. Olha só a reação desse torcedor do Vitória que estava aí narrando o jogo, né? No qual o Vitória estava vencendo o Santa Cruz pela Copa do Nordeste e o Santinha foi lá já nos acréscimos e empatou o jogo. Dá só uma olhada. Prepara seu coração. Dalton tá no gol, não passa nem peido. Olha o lançamento, olha o Santa Cruz. Não! Não! Ah, velho! Que raiva, irmão! Que raiva, irmão! Gol dos caras! Gol dos caras, velho! Pessoal, coitado, já contando com a vitória do Vitória e vai lá o Santa Cruz, que não jogou nada no jogo de ontem, né? Diga-se de passagem, vai lá e empata o jogo, né? Vitória é esse, pessoal, que no Campeonato Baiano tinha tomado aí 2 sapatadas, tava ali entre os últimos colocados do campeonato, tava não, está, né? Entre os últimos colocados do Campeonato Baiano, aí com a vitória na mão, deixa o Santa Cruz empatar, já nos acréscimos, perdendo, deixando de ganhar 3 pontos nesse começo de Copa do Nordeste, né? Enfim, complicado. Mas olha só, hoje tem o Bahia na Copa do Nordeste contra o Sampaio Corrêa, lá na casa do Sampaio. E não se engane, tá? O Bahia hoje poderá ser toradinho, mas bem torado, tá? Vamos falar sobre isso neste vídeo. E aí, pessoal, tudo bem? Eu espero que todos estejam passando um grande dia. Galera, sim, hoje o Bahia estreia na Copa do Nordeste e poderá ser torado sim pelo Sampaio Corrêa por 2 motivos, tá? Primeiro, vai jogar fora de casa, tá? Segundo, o Sampaio Corrêa lá no Maranhão é um time complicado a ser batido, tá? Vejam a campanha que o Sampaio Corrêa fez no ano passado na Série B do Campeonato Brasileiro e as campanhas que o Sampaio vem fazendo dentro de casa é praticamente, não digo 100%, mas é praticamente impossível vencer o Sampaio Corrêa. Claro que se pode ganhar, né? O time pode ir lá, o Bahia pode ir lá hoje no Maranhão e vencer o Sampaio. Beleza, pode acontecer. Mas é muito difícil vencer o Sampaio Corrêa lá nas dependências dele. E se o Sampaio vencer hoje o Bahia, cara, com Grupo City, sem Grupo City, isso não será nenhuma novidade, tá? Porque o Sampaio é muito forte na casa deles. Mas antes da gente continuar falando sobre esse tema, e você aí, torcedor do Bahia, vou me desinscrever do canal, porque você disse que o Sampaio Corrêa vai torar o Bahia. Antes da gente falar sobre esse tema, dá só uma olhada no que o Enderson Moreira falou na entrevista coletiva em relação essas jovens promessas da base do esporte que disputaram a Copinha recentemente, né? Um baita time do esporte, tá? E eu não vejo a dificuldade, só o esporte tem essa dificuldade de lançar os garotos no time profissional. Dá só uma olhada. Enderson, boa noite. Sei que você não gosta muito do termo poupar, mas para o jogo do Belo Jardim, é momento para girar um pouco o elenco, utilizar aí o Jorginho de início, dar sequência para o Wagner, para o Everton. E também já emendando com outra pergunta. Qual os teus planos para esse pessoal que está vindo da Copa São Paulo agora? Porque cria-se uma expectativa muito grande em cima do Juan, do Jean, do Aju. O que é que você pensa em relação a esse pessoal que foi muito bem aí na Copa São Paulo? Primeiro vocês têm que entender que são competições completamente diferentes. Copa São Paulo e profissional, uma distância enorme. O que vocês veem lá não é o que vocês vão ver aqui. E vocês podem trazer uma responsabilidade muito melhor. A gente colocar um menino aqui com 20 minutos, ele não conseguir produzir aquilo que ele pode e daqui a pouco nós vamos matar a possibilidade de ter um jogador promissor. Então nós temos que ter muita responsabilidade. É uma arte lançar jogador. Eu falo assim, é uma arte. Não é jogar e descartar, jogar e descartar. Quantos jogadores eram prováveis talentos aqui dentro do esporte foram queimados tão rapidamente que não puderam jogar mais aqui? Porque a gente tem que ter muita responsabilidade. São competições completamente diferentes. Vamos lembrar que tem 5 jogadores que já estavam com a gente, que nós cedemos para o Sub-20. Né? Nós até tivemos uma coisa muito que nos prejudicou muito, porque nós ficamos com um grupo extremamente reduzido. Todos os nossos jogos aqui todos os jogadores foram convocados. Ficou ninguém de fora. Hoje, essa convocação, o Igor ficou de fora.
Mas nas demais, todos que tinham condição foram convocados. Então, assim, a gente abriu mão porque a gente achou que fosse interessante para esses meninos participarem da Copa São Paulo, que a visibilidade foi muito boa. A gente fica muito feliz pela dedicação deles, pelos jogos que eles fizeram, por tudo que eles produziram. Todo o reconhecimento é maravilhoso. Eu sou treinador de base, eu fui treinador de base durante muito tempo, né? Campeão de Copa São Paulo. E os jogadores que foram campeões comigo, 2, 3 conseguiram, no momento, ter algum espaço no profissional. Os outros todos tiveram que, às vezes, esperar um pouquinho, maturar um pouquinho mais, para depois ganhar essa oportunidade. Alguns até em outros clubes, não no Cruzeiro, que era o caso. Então, a gente tem o maior carinho com esses meninos. Esses meninos já estavam, alguns deles já estavam com a gente. A gente deve trazer mais alguns para poderem participar dessa preparação, né, com muita tranquilidade. Eu tenho certeza que eles vão ter a oportunidade quando eles estiverem prontos para poderem participar. Por mais que eu discorde um pouco do que o Enderson Moreira falou neste vídeo, né, na entrevista coletiva, né, de ontem, após a vitória do Sport sobre o ABC na Ilha do Retiro pela Copa do Nordeste, por mais que eu discorde de algumas coisas, em alguns pontos ele até tem razão, tá? É verdade, temos que ter calma na hora de lançar os meninos. Uma coisa é você jogar copinha, não é? Um torneio que não é ainda um torneio, digamos, a nível profissional. Também não é amador, mas é a nível abaixo do profissional, né? A qualidade, como eu posso dizer, a qualidade do torneio, a responsabilidade é totalmente diferente do que o time profissional, do que os torneios profissionais que o esporte disputa. Beleza. Mas, bicho, tem que lançar os moleques, cara. Tem que lançar. Juan Xavier, Marcelo Adju, todos esses jogadores que se destacaram, o Jean, esses caras que se destacaram na Copinha, eles têm que ir para o time profissional, têm que fazer parte do elenco profissional. A Linésio, mas no elenco profissional do esporte a gente já tem aí o Rafael Thierry, o Sabino, a gente tem o Renzo. Não importa, tem que colocar o Aju na zaga aí também, para ele já começar a treinar com o profissional. Em algum momento ele vai ser utilizado. O que não pode são esses meninos estarem o tempo inteiro na divisão de base. Já chegou a hora de ir para o profissional. O Santos lança jogadores no time profissional o tempo inteiro. E tá aí, ó. André Balada, Ganso, Diego, Robinho, Pelé, Neymar. Todos esses chegaram no Santos com 16, 17 anos, pô. E, ó, meteram o pau. E estão aí, ó, fizeram carreira no futebol. Só no esporte é que essa dificuldade, esse mimimi, tá? Cara, verdade seja dita. Hoje o esporte não tem grana, não está tendo a grana que tem o Bahia, por exemplo, para contratar, gastar 30 milhões nesse primeiro mês, estamos em janeiro, né? Gastar 30 milhões de reais em contratações. O esporte está fora desse padrão. Não tem condições, tá? O esporte também não pode competir com o Fortaleza, que no Globoesporte.com eu vi que o Fortaleza contratou em média 10 milhões de reais, já gastou 10 milhões de reais, mas aqui nos comentários muitos torcedores de Fortaleza dizem que não, que o Fortaleza já gastou 15 milhões, ou seja, o esporte hoje não pode gastar 15 milhões de reais em contratações, não pode, não tem condições, tá? O elenco que a gente tem é esse, que a gente tem agora, muito possivelmente durante o decorrer do campeonato vão chegar mais umas 2 ou 3 peças, mas não vão passar disso, vai ficar por aí. Então é esse elenco que a gente tem que se virar neste ano de 2023. E a base tem que ajudar. A base tem que ajudar nesse sentido. Por quê? Temos bons jogadores na base. Rapaz, Juan Xavier é muito melhor jogador do que o Thiago Lopes, por exemplo. Não vai fazer pior do que o Thiago Lopes. Então tem que usar esses jogadores para jogar no elenco principal. Então, Enderson, eu até concordo com algumas coisas que você falou, mas, cara, vamos colocar os meninos da base para treinar no profissional, pelo amor de Deus, tá? Enfim, vamos falar agora de Sampaio Corrêa e Bahia e dar só uma olhada na classificação do Sampaio no campeonato estadual. O campeonato estadual do Maranhão, nesse primeiro turno, é dividido em 2 grupos, tá? Você tem o grupo A e o grupo B. Então veja que no grupo do Sampaio Corrêa, ele é líder do grupo em primeiro com 9 pontos. Foram 3 jogos, 3 vitórias. 0 empate, 0 derrota, gol pró 5, gol contra 0, um saldo de 5 gols. A diferença de qualidade do elenco do Sampaio Corrêa para os outros elencos da competição é muito grande, né? O Sampaio Corrêa está muito na frente do Motoclube, muito na frente do Maranhão, muito na frente do Chapadinha, muito na frente do Cordino. Enfim, o Sampaio Corrêa, ele vai ser campeão, muito possivelmente, desse campeonato estadual com os pés nas costas. Aí você, torcedor do Bahia, pode chegar aqui e dizer, Linésio, mas é campeonato estadual do Maranhão, não é? O nível técnico lá é muito mais baixo.
Desculpa, em Pernambuco é a mesma coisa, na Bahia é a mesma coisa, né? Na Bahia a gente tem o Bahia, tem o Vitória e os demais, pô, vamos ser sinceros, né? Até me surpreende o Atlético sendo bicampeão da Bahia nos últimos 2 anos do Campeonato Estadual, tá? Sinceramente me surpreende. Em Pernambuco a mesma coisa. Se chega um time do interior para ser campeão é porque realmente Sport, Náutico e Santa foram muito incompetentes, muito. Porque só dá Sport, Santa Cruz ou Náutico, só dá Bahia ou Vitória, e lá no Maranhão só dá Sampaio. Ponto final. É assim que funcionam as coisas. Como também em Fortaleza, só dá Fortaleza e Ceará. Certo? É assim que funciona. Quando chega um time diferente disso, é porque esses principais clubes de cada estado não foram competentes, né? E aí na Bahia, desculpa, falta competência, porque 2 anos seguidos o Atlético campeão estadual, tá? 2 anos seguidos. E vamos ser sinceros, galera. Vamos ser sinceros. A Copa do Nordeste é outro nível. A motivação dos jogadores em jogar uma Copa do Nordeste é totalmente diferente. Olha ontem o Sport. O Sport venceu um ABC por 2-0, porque o Sport é superior que o ABC. Mas o nível do jogo foi totalmente outro. Veja Fortaleza e Campinense. De certeza o Campinense deu mais trabalho ao Fortaleza do que no Campeonato Estadual, uma equipe qualquer do Campeonato Estadual. Portanto, galera, Copa do Nordeste, a motivação é outra. E não se engane, Fortaleza e Campinense, Sport e ABC e Bahia e Sampaio, o jogo mais difícil é do Sampaio com o Bahia. É o jogo mais difícil. Podemos dizer que o Bahia está pegando um adversário muito mais difícil do que o Sport e o Fortaleza nesse início de Copa do Nordeste, tá? Enfim, vamos ver aqui o possível elenco do Fortaleza, o possível time do Bahia, tá? O possível time do Bahia para essa estreia. Nós temos o Marcos Felipe no gol, depois temos Matheus Bahia numa lateral, Raul Gustavo e Canu na zaga e Douglas Borel na outra lateral, tá? Temos o Rezende ali no meio com Lucas Mugni e Daniel. E no setor do ataque, no setor de frente, temos em uma ponta o Vitor Jacaré, na outra o Biel e o Ricardo Goulart jogando centralizado. Bom, galera, esse é o possível time que o Globo Esporte destacou como o time titular que poderá enfrentar o Sampaio Corrêa hoje. É um time bom o suficiente para ganhar do Sampaio? É. Dá para vencer? Dá. O Bahia está motivado? Tá. Tem aí aquela vontade de vencer a Copa do Nordeste novamente? Tem. Eu vi alguns torcedores do Bahia dizendo que o Bahia está se lixando para a Copa do Nordeste. Mentira! Não tá não. O Bahia quer ser campeão sim. Porque se o Bahia for campeão esse ano da Copa do Nordeste, põe um título na frente do Vitória. Porque até uns tempos atrás o Vitória tinha 4 títulos da Copa do Nordeste e o Bahia 3. O Bahia igualou. E agora o Bahia quer passar. Além de que crava a hegemonia de melhor time do Nordeste contra o Fortaleza, por exemplo, e contra o Sport, ou o Ceará, ou o próprio Vitória. Portanto, sim, o Bahia quer sim ganhar a Copa do Nordeste. Não vamos nos enganar com isso, tá? Então hoje, Sampaio e Bahia, daqui a pouco, jogam a estreia do Bahia e do Sampaio na Copa do Nordeste. E ó, aqui pra nós, se o Sampaio Corrêa vencer o Bahia, pra mim, não será nenhuma novidade. Se o Bahia vencer, massa, fez o seu papel como time Grupo City e tal, 30 milhões de contratação, bababá, aquela coisa toda. Mas se o Sampaio vencer, pra mim, não vai ser novidade, tá? Enfim, deixa a tua opinião aqui nos comentários. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, galera!